Eu estou aqui no programa agora mesmo com o psicólogo João Bastos. Ele é psicólogo, é professor e é psicólogo do mundo, tá? Está aqui conosco para a gente falar sobre o tema de hoje. Seja bem-vindo. Maravilha. Obrigado, Jota. Obrigado a todos, Paulo Leandro, Sombra e todos os ouvintes, né? Eu espero que vocês estejam aí preparados, porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muito faz, de repente você está fazendo aí, tá? De repente você está carregando uma mágoa aí no seu coração, né? Às vezes aconteceu uma coisa há muito tempo e você continua aí remoendo, continua vivendo isso. Então o tema nosso de hoje é recomeçar todo dia, né? Você não precisa carregar o peso de ontem. Essa é a ideia, né? Bom, o tema de hoje é provocante, tá? Sombra, deixe de zoada, rapaz. Você está atrapalhando o andamento do programa. Muito bem. Que isso? Meu Deus. Olha, é o seguinte, você que está ouvindo, vai fazer suas perguntas sobre o tema, cuide, a hora é agora, tá? Depois no final fica difícil, tá bom? Então vamos lá. Não carregar hoje as mágoas de ontem, o peso, né? O peso de ontem, isso, o peso de ontem. Que isso? Então, eu ia pedir para explicar isso. Como assim o peso de ontem? Verdade. Você sabe, às vezes a senhora, né, Dona Cida, trabalha ali num balcão, né, de uma loja, e ela tá ali. De repente entra um cliente e esse cliente maltrata ela. Sim. Fala alguma coisa ruim para ela. Ela vai embora. Só que o que acontece? Ela não simplesmente fala, terminou meu dia de trabalho, eu vou para minha casa e vou ficar bem. Não. Ela vai para casa e aquilo não sai da cabeça dela. Como é que ele teve coragem de fazer isso? Sabe? Como é que trata mal uma pessoa? Poxa, eu não fiz nada, sabe? E a pessoa fica remoendo isso, às vezes, por muito tempo. No outro dia, às vezes, vai trabalhar e ainda já entra no trabalho já com aquele peso. Sabe? Aquela sensação de que pode ser maltratada, de que pode acontecer de novo. E ela já começa até a preparar. O que eu vou fazer se alguém fizer isso? Aí vai ficar na defensiva. Fica na defensiva. Você sabe que nós fazemos isso em muitas situações. Sabe? Às vezes, num negócio do trabalho, você sente que foi maltratado, alguém falou alguma coisa ruim, e você não deixa, a partir dali, muitas vezes, a pessoa começa a nem produzir mais. Ela começa a todo dia já entrar com aquela mágoa, aquela tristeza. Então, um peso mesmo que a pessoa vai carregando em muitas situações. E pode ser de vários ontens. Vários ontens. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Os animais. Sim. O animal, ele tá lá, por exemplo, o passarinho, ele tá voando e ele tá cantando. Ontem, ele pode ter levado uma pedrada, sabe? Ontem, as coisas podem não ter sido boas para ele. Ele pode não ter conseguido, sei lá, comer ou ter qualquer problema. Derrubar o ninho dele. Derrubar o ninho. Mas o que acontece? Ele recomeça a cada dia cantando como se nada tivesse acontecido. Seguindo sua sina. Isso. Mas o ser humano não é assim. A gente tem, às vezes, briga com o irmão, por exemplo. Você tem lá o seu irmão. E na infância vocês brigaram por alguma coisa, ele rasgou, né? Foi lá, você fez um desenho bonito e seu irmão foi lá e rasgou. Sabe? A partir daquele dia, muitas vezes a pessoa não conversa mais com o irmão. E às vezes está muito velho, sabe? Isso passou muito tempo, muitos anos. Às vezes nem lembra mais por quê Exato. que não conversa com o irmão. Mas não conversa. E aí é um peso que a pessoa está carregando. Às vezes uma relação que podia ser boa e que não é mais boa por algo que aconteceu. Tá. Então este daí é o danado do peso de ontem. Esses são os pesos de ontem. Você pode deixar lá para trás mesmo. Todos os pesos de ontem, não é? Poxa vida. Por que o ser humano é diferente do animal, né? Porque o animal, ele vive por instinto. Tá? Então, todo animal, ele vive por instinto. Então, ele tem um determinado instinto, ele vive sempre as coisas do mesmo jeito. Ele já sabe o que fazer instintivamente. Isso é passado geneticamente, tá? Mas tem alguns animais que agem diferente, né? Por exemplo, um cachorro. Se você bate nesse cachorro, ele sabe que você vai bater nele. Então ele carrega esse trauma e fica na defensiva, como você disse aí. Sim, exato. Mas aí ele é sociabilizado, né? Então o cachorro, ele é doméstico, né? Quando a gente fala da vida natural dos animais, então, aí né? ele, exato.
Mas o exemplo do passarinho, ele é fantástico. Mas, não, é fantástico, desculpa. Eu te cortei, mas o mesmo cachorro, às vezes, mas não tem cachorro que às vezes o dono chuta ele e depois o dono vem cá, e ele vai todo alegre e feliz. Tem. Então também acontece isso, né? É que às vezes maltratos repetidos. Esse daí que eu ia dizer, repetidos, né? Isso, aí ele cria porque é uma defesa, né? Ele precisa se defender. Ele associa, no caso, né? Isso. Ele associa, por exemplo, aquela pessoa, aquele cheiro da pessoa, né? Isso. A maus tratos, que é crime, tá, gente? Só para deixar claro. Mas se a pessoa não estiver ali, ele não fica remoendo isso. Essa que é a diferença do ser humano, entende? O cachorro ele não fica remoendo. Não monta uma cocota, né? Ele me bateu. Quando ele voltar aqui, ele vai ver o que eu vou fazer. Não, é um aprendizado natural, né? De defesa. É o instinto dele de defesa, né? Então ele associa aquela situação ao fato de ter que se defender. Isso, exatamente. Né? É diferente da gente que fica moendo, com sentimentos, inclusive, né? Fica triste ou com raiva, né, de uma determinada situação e vai moendo aquilo, às vezes até monta uma coisa para pegar a pessoa. Sim, às vezes não dorme. Né? Não às vezes a pessoa passa a noite sem dormir, pensando, sabe? Poxa, né, eu fiz tanto por aquela pessoa, nossa, eu ajudei tanto, eu fiz tanta coisa e agora a pessoa me pagou desse jeito. Sabe? Eu não vejo a hora. Quando ela estiver passando por um problema, eu vou fazer a mesma coisa, sabe? Então isso é muito humano. Tá? É um ressentimento, né? É um ressentimento. Também. Bom, nós vamos fazer a pausa porque eu estou vendo as perguntas ali, né? Perguntas aí? Para a gente começar a jogar as perguntas, jogar o povo dentro dessa conversa aqui. Tá, certo? Então segura aí, daqui a pouco eu volto com o Dr. João Bastos aqui, a gente conversando, jogando você no meio dessa conversa. Será que você também é uma pessoa assim? Que guarda muito, que tem muito os pesos de ontem no dia de hoje? Ou você faz diferente? Responda isso, daqui a pouco a gente vai te ouvir, tá? Vem comigo. Correio Mental. Você está ouvindo Tribuna Popular. Aqui você tem vez e voz. O Supermercado Adriele avisa pra você que quer comprar na maior facilidade e aproveitar as grandes ofertas que tem todos os dias pra você no supermercado, onde todo mundo economiza. No Adriele temos vários setores para sua comodidade. Temos frutas e legumes super selecionados. E no nosso setor de frio não falta nada. É completo. E você pode fazer o seu cartão Adriele com CPF, RG e seu comprovante de residência. Aberto de segunda a domingo e os feriados. E a mais rápida entrega da cidade. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Eldorado. Supermercado Adriele. As óticas Paulo Afonso Filho vem inovando para lhe dar o melhor atendimento, com os melhores preços. Armações a partir de R$80. Entrega de óculos em até 1 hora. E agora com 2 atendimentos na semana. Isso mesmo, atendimentos com oftalmologistas nas terças e sextas-feiras. Óticas Paulo Afonso, a pioneira da cidade. Avenida Presidente Castro Branco, 443 Centro. WhatsApp 829872-5104. Ei, meu carro tá esquentando, e agora? Calma, procura a oficina de radiadores Bom Jesus e fica frio. Mas ele só mexe com radiadores? Nada disso. Além de reforma de radiadores de todos os segmentos, também trabalham com turbinas e radiadores sob medida. E se o problema for no sistema de arrefecimento? Também cuidam disso, sem falar na produção de água desmineralizada perfeita para lojistas e mecânicos. Experiência conta, né? Com certeza. São mais de 40 anos de excelência no que fazem. Onde eu encontro? Rua Mascarenhas de Moraes, 906, no bairro Eldorado, em Delmiro. Ou chama o Canelinha, no 82-99645-5425. Partiu resolver, antes que não vire uma chaleira. Não mexa aí na frequência, deixa de doidiça. Não tire do aplicativo não, a gente volta já com Tribuna Popular. Ô João, eu tava com a dor na lombar descendo pra perna, que não passava de jeito nenhum. Fui na farmácia Deus é Fiel com a doutora Josiane Santos.
Ela me escutou direitinho, fez um tratamento com suplementação injetável. Na primeira sessão já melhorei. Lá, ela faz um exame que vê tudo que estiver de errado na pessoa. Sério, homem? Pois eu vou lá também. Vai mesmo, mas só te chamar no WhatsApp. 82996189914. Ela atende com carinho e resolve de verdade. Doutora Josiane Santos, farmacêutica clínica e hospitalar, especialista em ortomolecular e suplementação injetável. Cuide de sua saúde com quem entende de você. Pra abastecer o melhor lugar, todo mundo sabe, abastece lá. Álcool diesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. Abasteça nos Poços da Pedra, porque tem rigoroso controle de qualidade. Localizados na rua Floriano Peixoto Centro, em frente à Pousada da Pedra, no bairro Campo Grande, no bairro Pedra Velha e na Praça Tamarineira. E Posto 5, Rua Benedito Lisboa, 108, bairro Palmeirão. Abasteça nos Poços da Pedra e pague à vista ou com os cartões para 30 e 60 dias. Todo mundo sabe, abastece lá. Tribuna Popular, aqui você tem vez e voz. O governo do Brasil trabalha pelo povo de Alagoas. Tem obras do novo parque por todo o estado. A nova ponte sobre o Rio São Francisco vai conectar Alagoas a Sergipe. O Agreste vai ganhar um novo complexo hospitalar e hemocentro. E a BR-101 está sendo duplicada. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo de Alagoas, do lado do povo brasileiro. A notícia é dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. J. Silva. E agora vamos deixar uma super dica para você, mulher. O Fique Plena. Fique Plena é um suplemento natural desenvolvido especialmente para a saúde da mulher. Fique Plena ajuda a aliviar os sintomas da TPM, como dores de cabeça, ansiedade e inchaço nos seios. Além disso, é eficaz no combate a policísticos, miomas e infecções urinárias. Mulher que toma Fique Plena todos os dias tem mais disposição, pele bonita, cabelo e unhas mais fortes. Encontre o Fique Plena nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais e comece a cuidar de você hoje mesmo. Você está ouvindo Correio Mental. Vambora, vem comigo, meu Brasil! Estamos aqui juntos. O sonho do Sombra é comprar um relógio que também possa dar a hora em milésimos. Tá? 2 milhões de reais custa esse relógio, tá? Que dá a hora em milésimos de segundos. É. Você conhece algum relógio? Porque ele é feito, né? Só para você, não existe... Bom, pelo menos não conheço um relógio que dá hora em milésimos, né? É? Aí é mais barato. É mais barato? É, o digital. É. O digital Então, mas aí é caro porque é só seu, ninguém mais tem, né? É. Imagina. Agora, outro dia a gente vai discutir isso no nosso programa aqui. Por que existe essa necessidade de alguém ter uma coisa só sua? E isso vai para os relacionamentos também, né? Cara, se você não for só minha, também não será de mais ninguém, né? Sim. Aí tem essas coisas que a gente vai discutir em outro momento. Mas vamos lá, vamos pro povo por aqui. Bora, seu Sombra. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho, né? Tem um quadro que chamava aqui na rádio, tinha, né? Que era o Café com Notícia. Só que o pessoal não tomava café no programa, era a maior mentira que tinha, pô. A notícia era... Era para dar a notícia aqui, tomando um cafezinho. Não sei se o doutor lembra, mas tinha umas épocas que o pessoal se reunia para ler jornal juntos, discutirem, saber a opinião do outro, ler livros. Sim. Ou só se encontravam para cada um falar do livro que leu
Ó, eu li o livro que você indicou. Mas você sabe que ainda tem hoje, sabia? Não sabia. Quem fazia isso aqui era Dr. Gerd, né? Dr. Gerd que fazia isso aqui. Sim. Aqui você faz isso ou não? Então, aqui... Ou participa? Eu não faço, mas tem um grupo de jovens aqui... Que faz? Que eles se reúnem para ler livros, cara. Eles são jovens, que legal. Têm 20 e poucos anos. Vai tomando um cafezinho jovens. Também ou não? Agora eu já não sei, eu nunca participei junto com eles, né? Eu sei que é... Mas é bacana isso. Mas eu não participei, mas conheço aqui porque eles, às vezes, eles se reuniam lá com o Tairone, sabe? Sei. Ali onde o Tairone faleceu agora, o saudoso Tairone, né? O saudoso Tairone. E aí eles se reuniam. Às vezes eu ia lá também, né? E ficava, e estavam lá os jovens. Então ele criou, na época, olha que interessante, eles se chamavam cupins. Esse grupo, né? Foi criado quando eles eram muito jovens, eram os cupins. Porque eles liam, né? Eu só ia se eles dissessem assim, cupim de livro. Cupim de livro. Porque normalmente cupim faz outra coisa. Isso. Não, mas é porque eu acho o cupim come pau, pô. Mas eu acho que o espaço lá já tinha cupim. aí eles colocaram esse nome. Porque cupim come pau. Então, assim, só se fosse cupim de livro. Isso. Porque livro é madeira, né? O papel, ele não é madeira, né? Eu fiz pesquisa, viu aí? Ele vai atrás. Sombra, não piora as coisas, pô. Vamos à pergunta. É verdade, mas então o Tairone era muito interessante, né? Tinha a questão de cinema, tudo. Isso. E ele tem um legado bastante grande, que justamente são esses jovens que no mundo de hoje, às vezes, né, em que a gente vê que as pessoas não gostam de ler, né, livros. Mas tá ficando difícil, João. Por exemplo, eu tenho muitos livros, né? Eu sou um consumidor de livros da minha área. Eu nunca, assim, fui para a área fora da minha, né? Perfeito. Mas tá mais difícil, não sei o que está acontecendo, assim. A gente tenta arrumar, antes eu tinha tempo para ler livro, hoje eu não estou conseguindo reservar o tempo para ler os meus livros, né? Então estou até com as leituras pendentes. E a leitura, quando é um livro bom, né, ela deixa você viciado nisso. Mas eu fui obrigado praticamente a ler um livro, só que eu gostei, que bom que eu tive essa obrigação. Eu fui para fazer um exame lá em Paulo Afonso e o oftalmologista, ele escreveu um livro. Eu já conhecia esse livro dele, mas nunca tinha lido. Ele me deu o livro, eu nunca li. Então, eu fui para fazer o exame que tinha que ficar o dia todinho em Paulo Afonso, lá nessa clínica. Aí o cara disse, vai passear, e era um feriado. Eu disse, como é que eu vou passear na cidade deserta, não tem ninguém? Aí eu fiquei lá na clínica. Aí ele mandou um recado lá do escritório dele, né? Aí disse, pede para ele ler o livro. Aí eu fiquei lendo, peguei o livro, aí meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, eu lá. Vai almoçar não? Não vou não. Nome do livro, Passarelas da Vida. E eu lá, lendo. Resultado, chegou no final, disse, não é terrível isso. Pois eu li o livro todo do cara. Aí quando eu entrei, ele tinha visto nas câmeras que eu tinha lido, né? Aí a gente ele me conta do livro, aí eu contei, ele disse, realmente você leu. Mas é muito interessante, sugiro, inclusive, para você a leitura, porque Passarela da Vida, quem está na passarela é ele, vendo um monte de vidas passarem. E ele conta tudo isso e tudo isso se conecta, é muito bacana. E ele disse, olha, eu publiquei esse livro só agora, mas tem 40 anos que eu escrevi. Eu disse, não é possível, está tão atual esse que você... Pois é, tem 40 anos, eu estava na faculdade estudando para ser médico e eu escrevi, nunca publiquei agora. Então, muito legal, sugiro, vou te mandar, aliás, o link, porque ele tem na versão digital. Né? Pode mandar, que eu tenho. É gratuito. Eu tenho o Kindle lá. Legal, então eu vou te mandar. O doutor Frederico, né? Oftalmologista que escreveu isso, muito bacana. Pronto, doutor Frederico, ganhei uma consulta de graça, fiz a propaganda. Brincadeira, eu assumi o compromisso para ele que quem eu pudesse indicar, eu iria indicar. Você também, viu? Passarelas da Vida, anota aí. E eu vou cobrar, viu? Eu vou te mandar o link, cara, eu tô aqui. Mas é muito bacana, eu garanto a vocês, duvido vocês se arrependerem da leitura. Duvido. É bacana demais. Bom, mas deixa eu voltar aqui para o quadro. São 12 horas e 9 minutos, mas
é tão difícil, disse uma pessoa aqui sobre o nosso tema, tá? Só Deus sabe, pois eu passei por uns acontecimentos e passei mal 2 vezes. Precisei ir para a UPA, com a ansiedade me matando, uma dor no peito, uma falta de ar, uma crise de choro. Pense. Pode dizer o nome dela? Pode, né? Tá aqui. Olha o nome dela, bonito, viu? Aline com 2 L's, Y, 2 N's e um E. Aline. Quem falou isso? Ela na crise de ansiedade depois de passar por uma situação dessa daí, que marcou certamente, né? Sim, é verdade. Mas você vê, a gente continua sofrendo. Sabe, você continua... A questão é essa, né? Nós estamos sofrendo por algo que não está mais acontecendo. Isso é assim... É o cliente que chega para mim, por exemplo, numa consulta, né, psicológica, e ele fala, nossa, sabe, eu sofri muita coisa, sabe, me traíram, eu fui enganado, não é? As pessoas fizeram isso e aquilo, poxa, eu tenho uma raiva, eu não consigo, sabe, eu acordo de manhã com essa raiva, às vezes fico à noite pensando naquilo, e isso está me incomodando muito. Quer dizer, ele vem realmente com algo ruim. Às vezes, isso leva a pessoa, por exemplo, a ficar triste, sabe? Porque ela tinha uma expectativa. Realmente, quando você é traído, é alguém que você confia. Sim, não é? Alguém que está próximo. Porque importa, né? Não é? É que importa para você. Então, a pessoa continua carregando isso. E isso causa sofrimento. Isso é um peso. É um peso, é um sofrimento, é uma pressão, é uma dificuldade, por exemplo, é problema intestinal, é problema de sono, é problema de dor de cabeça, é problema... De saúde geral. Saúde, né? Você afeta a sua saúde, porque isso vai mexendo com você. Quando acontece isso, então todos nós passamos por situações difíceis, sabe? Isso é normal. Agora, não faz sentido a gente carregar isso todos os dias. Então, muitas vezes, desculpe interrompê-lo, muitas vezes você não tem então que perdoar, você tem que se perdoar. Sim, você tem que se perdoar, você tem que se perdoar e você tem que aceitar que as pessoas não são aquilo que você espera delas. As pessoas não são aquilo que a gente projeta, sabe? Então, muitas vezes nós projetamos nas pessoas as nossas necessidades. Foi aquilo que você falou, sabe, de posse, por exemplo, num relacionamento. A pessoa projeta que aquela outra pessoa que está com ela, que decidiu ficar com ela, aquela outra pessoa tem que corresponder ao amor, tem que amar ela. Tem na que mesma ser, intensidade, talvez, que você. Isso, na mesma intensidade, como se fosse uma energia de troca, sabe? Você, poxa, eu dou tanto, sabe? Eu amo tanto você, eu sinto tanto por você, que você também tem que sentir isso. Você não pode me abandonar, você não pode me desprezar, você não pode ter outra vida que não seja essa nossa. Então a pessoa, ela projeta a expectativa nos outros e nós projetamos muito a expectativa nossas nos outros. Então a primeira coisa é assim, a pessoa precisa se pensar, o que está me fazendo sofrer? Ela precisa descobrir o que é isso, sabe? O que eu estou sofrendo? Quando ela descobre aquilo que ela está sofrendo, ela precisa olhar para isso e falar, o que eu posso aprender com isso? Sabe, qual é o aprendizado que está nisso? Porque todo sofrimento, toda dificuldade, todo desafio, por pior que seja, ele pode ser um aprendizado na nossa vida. Sabe, ele tem que ter um sentido na nossa vida. Lá em São Paulo, Jota, eu não sei se eu já comentei uma vez, mas eu conheci um rapaz, ele estava fazendo uma palestra, sabe? E ele tinha uma certa dificuldade para falar, mas dava para entender, mas obviamente ele tinha uma dificuldade para falar. E aí, ele na palestra dele, ele contava, ele foi adotado, né, por uma pessoa, tá? Essa mulher que adotou ele, adotou 300 crianças. Eita! Lá em São Paulo. Ela tinha uma instituição praticamente, né? E ele foi adotado. E ele foi uma dessas crianças adotadas. Aí ele contando da mãe dele. Ele falou que a mãe dele, ela tirou o palato dele com uma colher quente, que ela colocou no fogo. Ai. Entende? Que é isso? Aí ela, sabe, sei lá por que foi, né? Mas ela pegou e enfiou aquela colher na boca da criança, de uma criança que arrancou o palato.
Queimou a palato, você falando é o quê? A língua? A parte de cima aqui da... Ah, o palato é o céu Isso, da o céu boca. da boca, exatamente. Então queimou Sei como não queimou a língua também, né? não só queimou, né? Ela destruiu o palato. Saiu, descolou aquele courinho que tem em cima. Exatamente. É. Aí, essa mulher encontrou essa criança assim, né? Essa aqui adotou. Sim. E aí, o que ela fez? Ela cuidou dessa criança, conseguiu pagar cirurgias que ele conseguiu voltar a falar. E aí, na palestra dele, sabe, era uma coisa emocionante, porque ele entendia que a mãe dele era uma pessoa doente, sabe? Ele entendeu que a pessoa era uma pessoa doente, e ele falava bem, ele chorava, sabe? Ao falar bem dessa mãe que fez isso com Então ele era o passarinho que continuou cantando. Continuou cantando e o que ele fazia? Nessas palestras ele transformava a vida de muitas pessoas, sabe? Porque aquela história tão difícil dele, parece que as pessoas se sentiam aliviadas, sabe? Falava, poxa vida, né? Sabe? Eu estou reclamando porque meu pai deu um grito comigo, sabe? Eu estou reclamando porque... Não deixou andar no carro dele. Não deixou andar no carro dele. E aí as pessoas começavam, sabe, a entender. Então ele tinha uma palestra muito interessante, sabe? E muito impactante. Ajudava as pessoas a tirarem esse peso, no caso. Sim. Ele sabia o problema, ele não negava o que aconteceu, ele sabia o que aconteceu, ele aprendeu com aquilo e decidiu fazer algo de positivo. O que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer com isso? Foi tema da semana passada, né? Sim, a gente conversou sobre isso, exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, sabe, com isso? Aprender com a lição que teve antes, usar o que a gente fez na semana passada, né, que é olhar para essas coisas, e aí pensar, como eu posso aplicar na minha vida isso agora? Tá? O que eu posso aprender? O seu Manuel tinha uma oficina mecânica, sabe? Tinha um sócio. Aí o sócio roubou ele, sabe? Básico, né? Aquelas coisas básico. que acontecem. Sim. Aí o sócio roubou ele, fez umas dívidas, fez lá bem, a oficina faliu. Aí ele entrou em depressão, ele começou, sabe, saiu, perdeu o negócio, tudo, sabe? Ficou mal. Mas um dia, nesse momento que ele estava assim, o netinho dele, sabe, chegou para ele e falou, vô, será que o senhor me ajuda a consertar minha bicicleta? Pô, ele tinha uma oficina mecânica, né? Consertar a bicicleta foi simples. Ele foi lá e ajudou o netinho. O netinho ficou contente. Aí ele começou a sair aí daquele estado dele, sabe? Daquele peso que ele carregava. No final ele montou uma oficina e começou a consertar bicicletas. Sabe, assim, ele começou a ter uma nova possibilidade de vida. Ele aprendeu que sozinho, fazendo o que ele amava, ele podia beneficiar muita gente e podia viver disso. Foi o mal que veio para o bem, então. Exato. Nós temos que olhar para isso. Tá. Outra pessoa, Jota, pergunta aí se varia de caso para caso. Porque entre parentes, muitas vezes, ou a maioria, a gente esquece para recomeçar. Mas quando é com um estranho ou com pessoas que já foram amigas, a pessoa pode perdoar. Mas não sai o que aconteceu da cabeça. Principalmente se você vê essa pessoa toda hora. Diz que não tem como. Zé Marcos que disse. Claro. Bem, primeiro, o que você aprendeu com isso, né? Então, voltando. O que eu aprendi, na verdade? Aonde que eu abri uma possibilidade da outra pessoa fazer isso? Qual a expectativa que eu dei para essa pessoa, né? Que eu queria dessa pessoa, que não foi atendida? Às vezes você confia uma coisa a uma pessoa sem pensar, sabe? Às vezes você conta um segredo sem pensar o que pode acontecer. Então a gente precisa olhar para isso. Se você aprendeu o que fez acontecer aquilo, você pode entender, sabe? Essa pessoa é assim. Agora, eu aprendi que com as amizades eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Nem todo mundo é amigo, sabe? Eu preciso olhar as coisas de outra forma. Aí você continua. A mágoa, né, que você tem, precisa olhar para isso, sabe? O que faz com que uma pessoa que nem é da minha família, uma pessoa que é, né, uma pessoa estranha, o que faz com que eu me sinta tão ruim com relação a isso? Amélia Gabriel lá no YouTube diz, seja bem-vindo, doutor João Bastos, está dizendo ela. Lembrando, para você que está nos assistindo, que lá no YouTube existe uma playlist só do Correio Mental, tá? Para você assistir os Correios, né? Os quadros
que estão lá, separados pelos temas que a gente tem discutido, tá bom? É isso. Tem mais uma pessoa aqui que disse... Foi a Amélia também? Disse que é muito bom escutar o doutor João Bastos aqui. Falando... Ó, Narciso ali, vejo já, Narciso, calma. Falando desses pesos e levando em conta ali o que disse o Zé Marcos, ele diz ali que tem situações que parece não ser possível você deixar para trás, você prosseguir a partir dali. E aí eu te pergunto, doutor João, tem como deixar esse peso de ontem para trás sem perdoar? Então, quando a gente fala de perdoar alguém, a gente, na verdade, está falando assim, ó, eu sou maior que você, né? Então, mas maior para quê? Para quem perdoa, no caso? Quem perdoa. Então, a gente, quando fala perdoar, é assim, ó, eu vou perdoar você, é como se fosse uma coisa, sabe? Sim, ó, sim. Eu, sabe? Sou eu que estou te perdoando. Eu que estou te perdoando. Então, você falou bem no começo do programa. Você falou, às vezes a pessoa tem que se perdoar. O que você tem que perdoar em você? Sabe? Às vezes é a sua falta de cuidado, sabe? Ou é a sua confiança muito grande. Por ter colocado muitas expectativas. Muitas expectativas. Mas eu vou falar de uma coisa psicológica mesmo. Como é que a gente trata isso, se a gente for pensar na psicologia? Tá? Quando a gente pensa na psicologia, a gente entende que nós criamos determinados padrões. Tá? Então a gente tem, por exemplo, padrões de relacionamentos. A pessoa, por exemplo, às vezes fala, eu fico com aquela raiva, né, do amigo, eu não consigo perdoar, mas às vezes ela vai olhar, não é só um amigo. Isso aconteceram várias vezes. Por exemplo, a pessoa que se casa sempre com uma pessoa agressiva. Ela casou, tá? Ou ele casou, tinha lá uma pessoa que era agressiva, ou que humilhava, etc. Aí sai daquele relacionamento e casa com uma outra pessoa agressiva novamente. E vai e continua sempre repetindo. E acha que é uma sina. É uma sina. Na verdade, não é. Na verdade, a gente tem algumas questões no nosso cérebro, sabe? Que são como caminhos neurais, tá? Então, os neurônios, eles criam um padrão de funcionamento que eles fazem sempre a mesma coisa, sabe? Então, é como se o nosso cérebro aprendesse a repetir coisas difíceis. Olha só, situações difíceis. E você pode repetir isso várias e várias vezes, em várias situações. Você entra em situações diferentes, mas o seu cérebro é o mesmo. E aí o que ele faz? Ele escolhe a pessoa errada. Ele escolhe a amizade errada. Está tendencioso a isso. Ele tem um padrão, né, que é estranho, né, assim, para a gente falar isso, mas que é interessante. Ele cria um padrão de sempre ter o mesmo comportamento. Isso se deve a uma questão de sobrevivência humana. Qual que é a questão de sobrevivência? Economia de energia, sabe? Nós precisamos economizar energia. Sempre que você tem que aprender uma coisa nova, agir de uma forma diferente, fazer novas escolhas, você tem que colocar energia. Tá? Você escova os dentes todo dia. Você não para pensar, sabe, muita coisa. Você acho que eu deixei um dente de fora aqui, cara. Exatamente. Sem escovar. Você vai, então todo dia você faz aquilo. É economia de energia. Agora, imagina só se você parar. Peraí, hoje eu vou pensar aqui, sabe? Eu vou fazer isso devagar. Eu vou colocar quanta pasta de dente. Será que eu escovei o céu da boca? Eu vou começar de outro lugar, sabe? Eu vou fazer do outro lado. Você não sabe nem por onde começa. Se perguntar hoje, né? Isso. Por que lado você começou a escovar seus dentes? Você não deve saber. Mas se você prestar atenção nisso, você vai ver que é sempre pelo mesmo lado. Pelo mesmo lado. Isso. Então, essas coisas, nós fazemos isso, por exemplo, para dirigir, para... É o automático, no caso. Para caminhos, às vezes a gente sempre faz o mesmo caminho. Muitas vezes não aconteceu a gente deixar o carro, por exemplo, fazer o caminho errado, sabe? De repente fazer um caminho que você estava acostumado a fazer todo dia quando você ia para outro lugar. Principalmente quem está no telefone, né? Às vezes está ali dirigindo e, poxa, eu já estou aqui, eu passei. Como foi que eu passei em tal lugar? Isso, exatamente. Eu passei no semáforo e não vi. Não vi. Isso tudo é automatismo, sabe? Que a gente tem. Até mesmo, muitas vezes a gente esquece das coisas. Fala, será que eu fiz tal coisa? Porque fez tão no automático, porque o cérebro está acostumado. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar isso na psicologia, nós precisamos entender quando foi criado esse padrão, sabe? Então, às vezes, a pessoa que tem problema no relacionamento pode ter criado esse padrão dentro de casa.
por exemplo, porque às vezes, como eu falei agora, né? Um irmão, uma irmã, ou alguém da casa fez algo que ele não gostou. Sim. Aí ele criou aquele padrão de defesa e sempre procura pessoas que façam a mesma coisa. Nossa, é o assina mesmo, viu? Então faz sentido o que ele falou, sabe? Faz. Ah, mas é impossível a gente fazer. Não é que é impossível, é porque você está tentando resolver a situação e não resolver o padrão que está lá dentro. Aí isso, para resolver, aí precisa procurar ajuda. Então é se perdoar. Se perdoar e tentar fazer as coisas diferentes. É pegar e falar assim, ó, poxa, hoje eu vou fazer diferente. Tá. Sabe? Sair do padrão. É sempre muito bom escutar o Dr. João. Diz, a Amélia eu já tinha visto. Aí Kiki, vamos lá. Deixa eu ver aqui que é áudio, né? Vamos ouvir então a Kiki falando aqui. Vai, Kiki. Oi, doutor. Oi, Jota. Opa. Ô, Jota, eu já fui traída por uma amiga que hoje eu não quero ela na minha mesa. De forma nenhuma. Tá um peso, né? Ela disse que foi traída por uma amiga que não quer na mesa nem a pau, Juvenal. Então, não precisa você estar com a amiga. Na verdade, a ideia é essa, sabe? A questão é assim, mas o que você pode entender do que aconteceu? Sabe, assim, pra gente deixar de lado. Fala assim, qual a lição que eu posso ter disso para que eu possa deixar isso para trás? Porque você pode não querer que a pessoa esteja com você, não é verdade? Você, por exemplo, um abuso, né, que a pessoa sofreu, ela não vai querer que a pessoa esteja lá com ela, né, o abusador. Não, é verdade. Obviamente. Mas a gente tem que entender, falar o que isso traz de lição para minha vida, sabe? O que isso traz de informação para minha vida. Então, poxa, eu tive isso com a minha amiga, mas como começou? Qual foi o padrão que eu segui? Sabe, aonde isso aconteceu? E aí talvez a pessoa, para outros relacionamentos, ela possa agir de modo diferente. Ela fala, eu não posso deixar a pessoa passar, por exemplo, colocar limites. Tá? Então as pessoas às vezes não conseguem colocar limites. Sabe? Então deixa todo mundo fazer ela de gato e sapato. Isso. Aí de repente ela, olhando uma situação que foi ruim, que a pessoa ultrapassou esses limites, ela fala, bem, aqui eu aprendo que eu preciso colocar limites nos meus relacionamentos. Kiki então falou, outra pessoa disse, fala para João Bastos que ele é nota 1000. Eu adoro quando ele está aí com vocês no programa de grande audiência, disse Narciso, lá no Tingui, em Água Branca. Esse é o nosso Narciso, hein? É ele mesmo. Ô, Narciso. Eu gosto do Narciso. O Narciso é aí, todo cheio de coisas. Oi, Jota, eu achei tão linda essa história do rapaz que sofreu agressão com a mãe. Que bom que ele deu a volta por cima. A minha história também é bem parecida. E eu também perdoei, pois não sei se ela é doente, mas enfim, não tenho mágoa dela. Tá? Eu falei o nome dessa pessoa já? Acho que não, né? Não, Falei não, né? Nome não. Pronto, que ela pede para não falar, diz que na verdade sente pena dela. Claro. É a pessoa que prefere participar anonimamente. Então, é uma forma, né, da gente realmente entender. Quando a gente às vezes sofre com a mãe, por exemplo, às vezes a gente sofreu com a mãe quando a mãe tinha 30 anos, por exemplo. Tá? Quando você era criança e essa mãe teve isso. Essa mãe, às vezes, hoje está com 70 anos, tá certo? E aí, com 70 anos, ela não é mais, às vezes, a mesma pessoa, porque, poxa, às vezes passaram 40 anos, quanto aprendizado, quanto arrependimento, quantas lições a vida já deu, às vezes, nessa mãe. Então, às vezes, a gente precisa olhar, sabe, para isso e pensar, poxa, né, minha mãe tinha só 30 anos, mas, poxa, agora que ela tem 70, de repente ela pode ser uma outra pessoa. E às vezes a gente, com aquela mágoa, né, do passado, carregando aquele medo, aquela angústia, aquela raiva, aquela sensação de injustiça, a gente não consegue, às vezes, olhar para a pessoa que às vezes já aprendeu, né? Porque se nós estamos aqui no mundo para aprender alguma coisa, às vezes 40 anos fazem a pessoa aprender muita coisa, sabe? Também pode ser peso trocado, né? Sim. Você pode ser também um peso para ela, né? Sim, com certeza. Que imagina aí vocês poderem resolverem esses pesos, né?
Tem um escritor, né, que chama Roberto Chiniachik, tá? E ele é um médico e ele conversava, ele trabalhou muito em pessoas que estavam no limiar da vida, assim, sabe? Que estavam já para falecer. E essas pessoas, elas se arrependiam muito das mágoas que elas carregavam, sabe? Às vezes elas pensavam nessas mágoas, ela falou, poxa vida, sabe, se eu pudesse, né, antes de eu morrer, antes de eu passar para outra vida, eu queria me reconciliar com essa pessoa, sabe, porque a mágoa que você carrega com você, sabe, ela fica dentro de você, ela não está na outra pessoa. Talvez a pessoa nem faça ideia disso. Às vezes a pessoa nem faz ideia que você ainda carrega aquilo, sabe, às vezes para ela pode ter sido um momento difícil. Mas o Chiniachik, ele fala muito sobre essas experiências, né? E como a pessoa ela gostaria mesmo de estar com pessoas. Não interessa mais dinheiro, não interessa mais posses, bens, nada disso tem nenhuma influência para ela. Às vezes ela apenas gostaria de se reconciliar com as pessoas que ela ama. Pois é. Bom, gente, eu falei, né? O pessoal deixou as perguntas para o final e o quadro vai terminar. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Deixa. Sim? Não é sobre isso, porque eu acho que amanhã eu vou estar aqui. Da saúde. Isso. Outra, no quadro especificamente de saúde, mais voltada para o físico, né? Não, sim, mas se alguém tiver uma pergunta, né? Isso. A gente responde amanhã também, né? Não, amanhã o Correio Saúde, aqui é específico, mental, né? Isso. Já amanhã pode falar do mental, de outros, tá? Amigo só Deus, disse Kiki Gomes. Amigo só Deus. Quando a pessoa diz que perdoa alguém e quando vê essa pessoa toda hora e a mágoa voltar, é porque não perdoou de coração. Porque perdoar é muito difícil, disse Amélia Gabriel. Já sobre o tema que a gente parou agora de discutir, esta pessoa disse que sofre muito em pensar no sofrimento do passado, mas não dá tanta importância. Pois passado é passado, diz esta pessoa. Mas disse que não tem contato, que prefere não ter contato com a mãe, né? Apesar de querer e sentir falta desse contato. Não, entendo o que ela está falando. Pois mãe é mãe, né? Não, disse a pessoa. Ela sente falta do que todos nós queremos. Ser amados, né, pela nossa mãe. Às vezes a gente sente que não foi amado. Sabe? Que isso não foi, que não aconteceu. Mas você vê, né? Ela fala, eu não carrego o peso do passado. Ao mesmo tempo fala, eu estou com mágoa, né? E gostaria. Então, a mente humana, ela é assim mesmo, sabe? Ela quer ter contato, mas prefere não ter. Ela quer ter o amor da mãe, mas não consegue ter, né? Então, Tá, vamos lá, vamos embora. Cuidado, Sombra, não se meta. Esse Sombra é danado. Quer ver? A Amélia Gabriel dizendo ali, um recado pro Sombra, ó. Deixa eu ver aqui. Sombra, não atrapalhe o andamento do programa. Vai deixar o Sombra com trauma. Daqui a pouco ele nem fala mais. Não. Sombra, mas o Sombra só tá aqui complementando, né, o que a pessoa tá dizendo ali. Tá? Mas eu acho que já deu para entender já, né, a situação aí da pessoa, né, que falou. Vice? Até porque, né, Jota, perdoar de boa, mas voltar a conviver com a mesma pessoa, tipo, voltar à amizade, aí já não dá, disse o José Marcos. Mas não perdoar não significa necessariamente isso, né? Você tem que voltar a ter uma relação com a pessoa, a ser amigão né, ali. Não é necessário. Por isso que eu acho que, às vezes, a questão não é perdoar, né? Então, porque perdoar seria fazer o quê? Você... se eu faço alguma coisa ruim para você, não é? E eu peço que você me perdoe, ou seja, eu passo a responsabilidade para você, né? Então, eu que fiz algo errado e agora você que tem que me perdoar, né? Eu acho que assim, eu prefiro pensar que nós precisamos aceitar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Entende? Aceitar a pessoa como ela é. Eu falo disso às vezes com meus pacientes, que é assim, um sapo, não é? Um sapo está na beira do lago, tá certo?
E aí ele sabe nadar, né? Ele vai atravessar o lago, tá? Aí do lado dele aparece um escorpião, né? Ah. E aí o escorpião olha pro sapo, né? E fala, ô seu sapo, eu não sei nadar, né? Sim. Você me dá uma carona, né? Pro outro lado. Aí o sapo, você é louco, eu vou te dar uma carona, né? Você é um bicho, né, venenoso e que vai aí, você vai me picar e fala, olha, seu sapo, pense bem. Se você vai me dar uma carona e eu picar você, nós dois vamos morrer, né? Porque ele vai estar no meio afogado, né? Nós dois vamos morrer afogados. Então fica tranquilo que eu vou, sossegado. Aí o sapo fala, então tá bom, faz sentido. Aí põe o escorpião nas costas dele e vai atravessar o lago, né? Quando ele vai atravessando, chega no meio do lago, o escorpião vai lá e cal. E picou. E pica ele, né? Vai lá e dá uma picada. Aí o sapo já ficando roxo, né? Olha pra ele, mas por que você fez isso? Nós vamos morrer os dois. Ele fala, nossa, é a minha natureza. Então, às vezes, não dá para lutar contra a natureza de uma pessoa, né? Não dá, você não adianta pegar e falar pro escorpião, olha, você tá errado, você tem que, eu perdoo você. Não é isso, você tem que entender que é um escorpião e você tem que se afastar dele, sabe? Você realmente tem que seguir seu caminho e não ficar esperando que ele seja diferente do que é. E aí é o que eu falo, em vez de perdoar as pessoas, você entenda quem é essa pessoa, né? E se proteja, né? Não vai andar por aí levando escorpião nas costas, né? Então se perdoe, né? Por ter se envolvido com o escorpião. Claro. Bom, gente, nós vamos fechar aqui. Eu quero agradecer a você, o pessoal que mandou as perguntas aí, deixa aí. O Sombra só vai transferir de grupo, tá? E aí, o pessoal que voltou para complementar seus comentários, então só vamos transferir de grupo. E aí a gente vai ter a oportunidade depois de conversar sobre isso, tá certo? Sobre principalmente, né, essas questões, veja aqui o pessoal fala muito de expectativa, né, que você coloca sobre as outras pessoas e depois acaba se frustrando. Quanto maior a expectativa, às vezes maior é a frustração, tá? Vamos embora, vamos seguir por aqui, agradecendo pela sua companhia, pela sua participação. Já acabou? Já. Gente, olha, obrigado. Obrigado. Tão viu? triste. Agora que tava ficando bom. Obrigado, gente. Até amanhã. Amanhã tem Correio Saúde aqui, né? Que é do doutor biomédico Rafael Toledo, né? Ele me pediu para vir amanhã e eu vou fazer o seguinte, viu? Mas eu vou falar um pouco amanhã do que os problemas emocionais causam na nossa saúde. Sim, física, né? Sim, na nossa saúde física. Perfeito. Então vamos lá, até amanhã então. Até amanhã. Brasil, obrigado pelo carinho da companhia. Fica por aqui o Correio Mental.